Bem-vindos a mais um Raizcast. Nós estamos na 8ª temporada, hoje é o 4º programa. Essa nova temporada agora é 30 minutos, gente, ó. Olhar no reloginho, quanto menos você esperar, já passou o programa, fica ligado. Então, nesses 30 minutos são muito especiais, nós vamos correr agora para trazer muito assunto. E hoje nós vamos falar sobre mundo digital, né? As pessoas têm muita curiosidade, muitos querem, me perguntam sobre isso. Vamos aproveitar hoje, não vou falar o nome da convidada agora nesse momento, mas vamos aproveitar para falar muito sobre o digital, para trazer conhecimento para as pessoas. Mas eu não vou mudar uma coisa, não sou eu quem apresenta o entrevistado, quem se apresenta é o próprio entrevistado. Então, meu nome é Nicole, sou natural da Restinga Seca, uma escorpiana com ascendente em peixes. Trabalho com digital, apesar da cara de jovem, vai fazer aí 8 anos. Sou formada em relações públicas, sou formada em branding, estou fazendo uma pós-graduação em marca pessoal e imagem da PUC. E estou aí alguns anos trabalhando como relações públicas e focada sempre no digital. Muito bem, Nicole, é o quê? De aquariana para peixes? Eu sou escorpiana. Como escorpiana de aquários, com peixe? ascendente em peixes. Como é que é isso? Me explica antes de nós iniciar a conversa. Qual é que é teu signo? O meu é peixes, eu sou o primeiro dia de peixe. Meu Deus! Sou o primeiro dia de Tá, peixe. graças a Deus, é por isso que tem uma certa conexão. Então, eu sou escorpiana lá de outubro, né, que é uma coisa um pouco mais forte, uma coisa mais intensa. E aí o peixes é aquela pessoa espiritualizada, aquela pessoa que tem intuição, que é sensitiva. O peixes é o último signo, que ele fecha ali. E quando as coisas precisam finalizar, ele finaliza. E ele ganha impulso e vai fazer outras coisas. Tá, mas o que tem a ver o escorpião com peixe? Agora é isso que eu quero entender. Tá, olha só. Provavelmente tu tem uma... Quem tá ouvindo também tá querendo saber quem tá vendo. Então, tá bom, vamos lá. É que eu tenho uma cliente que é astróloga, então a gente acaba estudando para fazer o conteúdo, não é mesmo? Então tá, o signo solar meu é escorpião, teu signo solar é o peixes, né? Que é o teu signo normal. Tá. Aí tem uma coisa que é a forma como tu se comporta no mundo, a forma como tu aparenta, que é o teu ascendente. Aí, o que você será? Tu tem que saber o horário certinho. Tu me diz o horário que tu nasceu, que eu descubro, depois eu te digo um monte de coisa. Depois vou mandar uma mensagem pra minha mãe e vou te mandar. Agora eu quero descobrir. Tudo ali. Tá, vou te Aí mandar, tem a então. lua também, que é quando a gente bebe, a gente vira a lua, que a minha também é peixes, então... Quando bebe... Vira a lua, porque é quando tu perde a razão. Quando tu tá sem o cérebro ali, tu tem a tua lua. Tá, depois eu vou te mandar a data pra gente descobrir. Mas Vou deixar vocês curiosos agora, todo mundo vai ficar curioso ou vai estar pesquisando depois aí. tu leva nos stories falando, pra ver se as pessoas conhecem. É isso aí. Nicole, vamos lá, natural de Restinga Seca, tu falou, né? Morei lá até os meus 17, vim pra cá pra estudar. Depois veio pra Santa Maria pra estudar. Como é que era a Nicole na infância? Rapaz, eu digo assim, ó, que eu sou relações públicas desde que eu nasci, tá? Quando eu fui passar na universidade, passei em vários cursos, passei em engenharia florestal, passei em administração, foi um caos, até eu passar em relações públicas. Mas desde o primeiro momento, eu já sabia que eu queria comunicação. Tá, mas como assim passou? Passou, foi, não vou mudar o curso? Passei e não queria, porque na verdade eu tinha feito vestibular para publicidade, né? E aí, porque a minha madrinha é publicitária, desde que antes mesmo da faculdade, eu trabalhei nessa agência um tempo, aqui em Santa Maria, DUI, Design e Propaganda, enfim. É publicitária, eu admirava muito ela, e essa história toda começou, eu não tenho certeza de que idade eu tinha, assim, mas eu lembro que eu estava em Santa Maria, eu era de fora, né? Não tem cidade, assim, não sei se conhece Restinga, mas é uma cidade pequena. Eu vinha pra cá... Quantos habitantes tem Restinga? Cara, 17 mil, 16... Por aí, vai variando. Quarei um pouquinho maior, eu sou natural de uma cidade na época eu acho que quarei 20 mil, 22 mil habitantes. Aquela coisa assim, né? Cidade Interior. pequena. A única coisa que tem pra fazer é passear na avenida. Mas praça, igreja. É isso, coisa boa. É isso aí, né? Tomar um mate na volta. Luzes e tal. E eu lembro que quando eu era pequena, eu vinha pra cidade com a minha madrinha, que era de lá, mas morava aqui. E aí a gente olhava, assim, as luzes da cidade e tudo mais. E tu pedia Mac. Mas exatamente. É isso aí. É uma coisa que não tem, né? Nos lugares. Como não é assim, É isso aí. E aí eu perguntei pra ela o que ela fazia, assim, o que tu, né, da vida. Eu sabia que ela tinha, eu ia lá na agência, eu via que vinha pessoas diferentes, que era flyer e coisas assim. Eu digo, mas o que é isso aqui, que tem brinde e tudo? Eu perguntei, o que tu faz? Ela me apontou pra uma logo, eu lembro bem certinho, não lembro que logo que era. Eu faço isso aqui. Eu projeto isso aqui. Eu faço o significado dessas marcas e tal. E eu fiquei com aquilo, sabe? E aí, desde pequena, assim, eu era aquela criança que é a líder da turma. Eu e minha irmã, né? Porque eu tenho uma irmã gêmea. Irmã gêmea? Sim. Inclusive, tu tem uma filha, Natália Nicole, e eu sou Natália Nicole também. Sério isso? Uma igualzinha que trabalha com comunicação também.
Mora aqui também? Não, moro em Brasília. Ah, É, que moro em legal, Brasília. uma gêmea. Vocês são pais aí E é gostam, né? Nicole e E Natália. Natália, vocês Nossa, gostaram, que né, de coincidência. combinar, assim, acharam que é uma coisa que... Coincidência. Aham. E aí, então, mas voltando lá para a parte das irmãs, a gente sempre foi, assim, líderzinha de turma, se não era uma, era outra. As gincanas do ensino médio, lá na minha cidade tinha só um ensino médio, né, um colégio e tal. A gente ganhou todas. Todos os primeiro ao terceiro ano a gente ganhou todas. Então, era esse tipo de pessoa que gostava de organizar os outros. Assim. Acelerada a milhão. Acelerada a milhão. E aí eu pensei assim, gente, que bom que eu não... Nada contra os publicitários, né? Inclusive, muito a favor. Mas que bom que eu não entrei na publicidade. Porque eu sou relações públicas. Vamos lá, qual a diferença... Agora vamos lá, as pessoas estão ouvindo e estão dizendo, tá, qual a diferença da relação pública para publicidade? Então tá. A publicidade trabalha exatamente com marketing, em trazer esses produtos e fazer propaganda. As relações públicas trabalham com todos os públicos das empresas para fazer com que esses públicos tenham conexão com a empresa em si. Esses públicos não são diretamente o cliente final. Então, o que a gente pode trabalhar? No caso ali da tua empresa, tá? A gente trabalha com o público de funcionários. O que a gente vai fazer em comunicação para se manter em conexão com essas pessoas? Se tu tem fornecedores, o que a gente está fazendo para manter esse relacionamento com esses fornecedores? Quais são as ações, o que a gente está fazendo para a gente ser uma empresa benquista nesse sentido. E aí também tem as pessoas que são parceiros, que vão querer fazer parcerias contigo. O que a gente está fazendo para ter uma imagem bacana com essas pessoas. E só lá no final tem o público final, que também é um público de relações públicas. E é por isso o nome. Então a gente trabalha com ações de comunicação para fazer com que esses públicos se mantenham conectados com as marcas. Essa é a diferença. Então, um pouquinho além de fazer propaganda, eu tenho muito esse viés, assim, relacional, sabe? Que eu acho que, inclusive, é um dos diferenciais na questão do trabalho com a comunicação. Mesmo que eu tenha ido para o digital, eu trabalho os relacionamentos através do digital, através de ações no digital. Então, basicamente, essa é a diferença, propaganda e relacionamento. Entenderam, pessoal? Propaganda é propaganda, te apresenta para vender o produto. Publicidade é o network. Também. Relações, publicidade é o network. Isso aí. De forma de marketing. E como é que foi depois que tu veio para cá, tu estudou, tu já definiu, daí tu disse que passou em 2, 3. Como que tu definiu o curso? Daí, não, é esse curso que eu vou fazer. Cara, primeiro assim, ó, eu fiz o PACE, eu sou da época do PACE ainda, que agora até voltou. E aí eu tinha uma nota para passar em publicidade, mas não passei, fiquei por 1 ponto. Tu fala como se fosse antiga, da época do PACE. PACE para mim nunca existiu, eu sou da época do vestibular. Meu Deus, tá bom. Então tá. Mas é que assim, faz 10 anos, né? Então já tem um... Ih, 10 anos faz, nem meu filho mais novo tem 10 anos, já tem 12. Meu Deus, então temos um tempo aí, pois é. Tá, eu sou formado da turma de militar, minha primeira formação foi oficial do Exército, da turma de 97. Eu nasci em 98. Então, enfim. Mas aí é que a gente tá acostumado com gente, né? Eu trabalho com gente bem mais nova. A pessoa fala assim, trabalhando comigo, nasceu em 2004. Tipo, gente, como assim tu é um adulto? Entendeu? Mas voltando lá, não passei em publicidade no primeiro... É muita coisa, né? Não passei em publicidade no primeiro ano, né? Fiz mais 1 ano de cursinho, mas eu tinha a minha nota do Enem ali ainda e tal. E aí tava, né? Ai, meu Deus, meio perdida na vida. E fui colocando porque como tem o processo do Enem, tu pode colocar vários cursos. E aí eu colocava no que eu ia passar. Cheguei a passar em administração, fui um dia, e aí voltei para casa, não queria mais fazer. Não teria me dado uma administração, teria ido super bem. Mas eu não era isso que eu queria. Eu sabia que eu queria entrar na comunicação. A minha irmã já tinha passado em relações públicas, e aí no ano seguinte, eu pensei, cara, eu vou botar para relações públicas. Vai ser isso. Eu já sabia. Tu tava fazendo o que esse ano? Não tava fazendo nada, tava trabalhando. Tava trabalhando na agência já. E a tua irmã tava fazendo relações públicas? Na FSM. Eu tava trabalhando na agência já mesmo antes de entrar, porque eu já tinha, né, umas certas skills assim. E eu ajudava em qualquer coisa. Qualquer coisa que tinha pra fazer, eu ia ajudando. Mas tava lá dentro da agência, metida. E aí, então, eu passei no ano seguinte em relações públicas. E a partir daí, eu tinha trabalhado já dentro de um cliente da agência, né, como social media, mas a trabalho da agência. Quando eu saí para ir para uma revista, eu trabalhei numa revista social uns 2 anos, eu acho. E eu saí, e quando eu fui para a revista, esse cliente já veio comigo. Já queria que eu ficasse fazendo ali os posts e tal. E aí comecei a fazer. E assim as pessoas foram chegando. Como eu estava na revista, eu ia nos eventos, assim, sabe? Que nem o pessoal que faz cobertura. Muito network. Aí as pessoas, tu trabalha com dia assim. E aí foi assim, foi virando.
foi virando ao ponto de que um trabalho fixo não estava mais valendo tanto a pena quanto o empreendedorismo, né? E aí chegou um momento que eu saí da revista e segui só com os clientes. E isso já vai fazer, desses 8 anos, já vai fazer 6 ou 7, quase 7. Que eu tô, assim, por conta, desde a pandemia. Não, faz 6 anos a pandemia, faz 6 anos. Pandemia foi 2020. 22? Não, 2020. 20? Meu Deus, o tempo passa. foi 20, né? 5 anos. 4 anos. Nós já estamos em 25. Deus o livre, vai fazer 5 anos a pandemia. Tu vê, né? É uma coisa que parece que nem... Foi ontem e o tempo passa e a gente nem... Não, e se nós notarmos, agora eu parei para pensar, eu digo, nossa, nós estamos em 25 e nós estamos chegando em abril de 25. Já passou o trimestre inteiro. O trimestre já foi. E a gente ainda que nem se mexeu, hein? Principalmente nessa questão da comunicação. E aí as pessoas não sabem o que... Não, e se nós pensarmos também... Agora vamos entrar numa parte técnica um pouco para as pessoas... já falamos sobre o que é propaganda, o que é relações públicas, para as pessoas entenderem. Como é que é o mundo digital? O que tu fala hoje sobre o mundo digital? Cara, assim, ó, a resposta mais óbvia iria para a inteligência artificial, né? De assim, ai, meu Deus, está todo mundo usando o ChatGPT para criar conteúdo e tudo mais. Mas eu vejo o digital cada vez mais humano do que nunca, sabe? E, inclusive, um pouco da forma como eu trabalho, assim, eu fui vendo com o tempo que mesmo eu trabalhando com marcas, onde eu conseguia investir uma certa energia e ter mais retorno era nas pessoas. Então, eu vejo, por mais que o digital tenha super, hiper, megas tecnologias, a gente trabalha na agência com ChatGPT, enfim, com coisas para criação de conteúdo. Mas eu vejo que quanto mais pessoas bem preparadas, quanto mais clientes que eu tenho que são bem preparados também, trabalhando na marca dessas pessoas, a gente tem mais resultados. Então, eu vejo, sim, uma questão de super, hiper tecnologias, mas eu vejo um futuro digital nas pessoas, eu vejo um futuro digital de verdade, eu vejo um futuro digital de autenticidade. Então, futuro digital raiz. Exatamente. E assim, ó, isso é uma coisa que eu reforço muito, inclusive na minha comunicação, a questão da identidade das pessoas, assim. Porque a gente vê tanta coisa igual que a gente não aguenta mais abrir o Instagram, assim. Que é muita repetição, né? Todo mundo olha, aquilo ali tá dando certo, é o legítimo, a grama do vizinho tá verde, é o que eu vou fazer e é aquilo ali que vai dar certo. As pessoas não têm ideia do quanto elas fariam mais sucesso se elas olhassem para si e trouxessem isso para a comunicação. Tu sabe que eu fiquei fazendo umas análises no Brasil, eu tinha visto poucos vídeos da maneira que eu comecei a fazer, trabalhando. E até por um tempo eu fiquei fazendo umas análises, eu digo, eu tô com muita soberba, porque eu comecei a ver, principalmente aqui na cidade, na região e coisa, as pessoas fazerem os vídeos igual exatamente como eu estava fazendo, porque meus vídeos estão alcançando, se tu pegar uma sequência de 60 dias, eu já tenho 8 vídeos milionários, vídeos de 5 milhões, 4 milhões, e a maneira de postagem, né? E aí eu vi o pessoal falando e não vai funcionando, porque sempre tem algum detalhe, não é mais do mesmo, né? Tu precisa ter uma diferença. E aí eu começava a olhar e dizer, o pessoal viu que meus números estavam disparando, começou a fazer, e aí tu fica pensando, mas isso é legal. Isso é legal porque você torna referência, tu sabe que realmente tem visualização e as pessoas estão tentando. Eu não acho errado. Eu também não acho. Só que tu perde a tua identidade. Exatamente. Porque tu tá tentando o teu jeito de ser, esse teu jeito falante, esse teu jeito que vou aqui, vou ali, converso com não sei quem. Isso é tu. Isso funciona pra ti porque a tua personalidade é assim. Isso funciona no teu digital porque tu é assim. Agora, uma pessoa que não tem esse tom vai tentar, não, porque tá dando certo, olha aqui quantos views ele tem. Vou pegar e vou fazer igual. Pode funcionar 1 ou 2, 3 vídeos. Mas depois a coisa se perde um pouco, porque ao mesmo tempo que essa pessoa tá te pegando de referência, ela tá pegando outras 30 referências. E aí fica ali no Instagram salvando post de 50 pessoas diferentes, e vou fazer isso, vou fazer um pouco daquilo, tipo um desespero, para tentar engajar, para tentar viralizar, ou enfim, em vez de parar um pouquinho e pensar o que eu tenho de diferente, o que eu quero realmente falar com as pessoas, para trazer para esse conteúdo, sabe? Então, eu vejo muito isso. E é uma coisa que eu digo sempre assim, o concorrente, ele é maravilhoso. Coisa boa ter concorrente. Porque essa é a chance que a gente tem de mostrar que a gente é diferente. Se tem uma pessoa que se comporta como tu na internet, que tá talvez até copiando os teus vídeos, gratidão, coisa bem boa. Tu vai lá e faz porque tu vai estar sempre na frente. Tu vai estar sempre inovando.
entende? Então, que bom que tem uma pessoa que tá ali junto com a gente, porque coloca a gente pra cima pra gente fazer mais ainda do nosso jeito. E aí que a coisa... Isso é uma coisa que nós passamos muito, foi na empresa. Uhum. A gente sempre foi referência da empresa, não só aqui, eu já recebi muitas pessoas de fora sempre mandando. Agora há pouco deu uma coincidência que me chamou um rapaz que está lá com o Caio Carneiro, e ele me disse, cara, até eu fui lá, visitei eles, fui no estúdio Caio Carneiro, fui... Uhum. E aí ele me falou, cara, eu tive que te chamar aqui, porque eu falei para eles aqui que todo o tempo que eu estava na empresa lá no Paraná, eu falava pro chefe lá, nossa empresa era muito grande, eu falava, cara, segue esse cara, vamos fazer o que esse cara faz, porque essa empresa aqui é referência no digital, na maneira que eles comunicam. Tanto é que hoje, por exemplo, eu chego a pegar em média, só falando aqui em Santa Maria, de 15 leads por dia na Solar, através do digital, que as pessoas já, né, a imagem careca, a parceria, a maneira que nós nos comunicamos no tráfego pago, claro que quem faz o tráfego pago também é uma pessoa boa, mas a maneira dos vídeos, a comunicação, interagindo, e aí vem um desafio que eu vou fazer para ti agora. Eu sei que tu não comprou meu livro, tu não leu meu livro ainda, e aí vai esse desafio Nem aqui. deu tempo ainda. Não, mas é o que eu gosto, que aí vai o desafio para te ver que se é bom ou não é bom. Eu tenho que vender para quem está ouvindo, vendo, e para ti, eu tenho que fazer a venda. Mas olha só, sem brincadeira, e falando muito sério no digital, eu digo que nós estamos entrando na terceira era. Sabe por quê? O que é a terceira era? A primeira era, tu já nem existia, como tu falou aí, década de 80, 90, sim. É a era que tu vendia produto e serviço. Para te botar uma propaganda no jornal ou na rádio era caríssimo. Poucas empresas conseguiam. Então essa foi a primeira era. A segunda era, nós já entramos lá depois da década de 2000, mais ou menos, que começou o digital devagarinho, que veio, né, desde a época do Orkut, passou para Facebook, foi crescendo, e era muito na experiência do cliente. Estavam identificando isso, transformação para o digital, e veio o grande falado, não era nem foco digital, mas era a experiência do cliente. Que o pessoal fala até hoje, né? Que tu tem que ter a experiência do cliente. E o digital. Só que eu digo que a terceira era, a partir de agora, já mudou. E o que tu falou vai encaixar o que eu digo. A terceira era, para mim, a era do... O que tu falou que eu faço sempre, o que eu tô fazendo? Networking. Network, movimento. Então, nós estamos a terceira era do movimento com o digital, mas informação de comunidade. As pessoas não é só experiência. Experiência é normal, porque quem não vende experiência vai ser comum, tá fora. Então, nem vou discutir experiência. Eu vou discutir a era do movimento transformando em comunidade. Se tu pegar as maiores empresas hoje, CIMED, o Luciano Hang, na Van, eles já são o garoto propaganda e eles se comunicam com as pessoas e tornam a comunidade. A maior vendedora da internet hoje tem a maior comunidade. Quem é? Ai, não... Tu tem que saber. Puta, tem vários. Eu não sigo, não, mas Boca tem um... Rosa. Não, tem Meu uma que é Deus. diferente dela. As pessoas que estão aí nos assistindo, ouvindo, já devem saber. Não sei. Ela é mulher de um cantor. Um cantor. Ah, Virgínia? Virgínia. A mulher já virou bilionária. Então, por por quê? Rosa também, né? Mas a Virgínia está bem mais à frente. Mas serve também de ideia. Por quê? Porque tem a comunidade delas. E assim a venda. E as empresas dizem assim, mas eu não tenho como formar comunidade. Toda empresa tem como formar comunidade. Então, hoje, para mim, a terceira era é a era do movimento, é a era de transformar em comunidade os teus seguidores, e é por isso que hoje a parceria ela colhe muito, porque já tem uma comunidade da parceria, dos clientes que adoram, dos clientes que indicam, das pessoas que veem um vídeo dessa comunicação. Você transforma numa comunidade. E a indicação. E toda comunidade ela precisa de um líder. Exatamente. Porque as pessoas elas precisam se identificar com alguém, com a essência, alguém com o precisa propósito. estar lá na frente. Exatamente. E é isso também que eu vejo que muitos empresários precisam começar a enxergar. Ah, mas eu tenho vergonha, eu não vou, não faço. Mas, putz, se tu tem vergonha do teu negócio, quem que tem coragem? É isso que eu digo. Aí fica muito difícil mesmo. Mas e isso tu tem super razão, e inclusive é uma coisa que eu reforço muito e trago para os clientes reforçar também. Eu tenho um curso que se chama Biometria. Tudo é em volta da identidade, tá? Identidade biométrica, enfim. E a gente tem uma sacolinha que chama Deixe Sua Identidade no Mundo. Uma ecobag, assim. E aí, nos cursos, todas as pessoas ganham e tudo mais, e as pessoas postam essa sacola do nada, assim, ó. Eu tô ali vivendo a minha vida, nem tô em época de lançamento,
a pessoa posta ali que tá com a sacolinha. É isso, é criar ferramentas para que essa comunidade tenha como falar que faz parte da tua comunidade. Deseje, goste, mostre para os outros. Exatamente, e todas essas coisas que tu traz também, por exemplo, o teu livro, o que tu vai fazer no curso. O livro foi uma obrigação para isso, né? Ele veio com foco de dar uma autoridade, porque é o escrito de um livro, entregar conteúdo, mas ao mesmo tempo as pessoas se identificar com essa comunidade. E é que nem tu fala, daqui a um pouco eu nem imagino tá o cara lá em São Paulo. É muito legal dele. É mais uma ferramenta. Eu acho que às vezes falta muito a gente pensar essas ferramentas que a gente vai entregar nas mãos das pessoas para elas fazerem a própria propaganda nossa. O próprio movimento. Como é que a pessoa vai fazer parte se ela não tem nem nada para, assim, o que eu tô levando da minha marca para essas pessoas poderem dizer que são parte? Então é exatamente sobre isso também. Se nós fôssemos dar um mini curso agora para quem está ouvindo, assistindo, sobre essa questão que tu dá, mas tu disse que o teu foco é consultoria na imagem da pessoa, né? Construtiva da imagem da pessoa. Dá um mini curso aqui para nós, vamos ver, de 5 minutinhos aí. Cara, o mais importante, assim, ó, é a gente pensar. Então, falei um pouco do trabalho de relações públicas. Pensem com quais pessoas vocês têm contato todos os dias ou de quais pessoas vocês têm necessidade de ter contatos, tá? Vou dar um exemplo meu aqui. Eu posso ter necessidade de ter contato com um fotógrafo, podem me indicar. Eu posso ter necessidade de ter contato com um cliente bom, que eu sei que é aquele cliente que me indica. Quais ações eu vou fazer para agradar essas pessoas e manter esse público perto de mim, para que eles estejam pulverizando a minha marca. Eu acabei de falar aqui também que eu tenho umas sacolinhas, deixe sua identidade no mundo, que eu dou em todos os cursos. Quando entra cliente novo, eu dou essa sacolinha também. Isso são formas, além de eu ter alguma coisa útil para a pessoa, são formas da pessoa ter esse elemento para conseguir pulverizar a minha marca também. Então, são ações, tudo que a gente puder fazer para que o nosso nome vá mais longe, por exemplo, assim, eu tenho condições de dar, falando em donos da empresa, tá? Tenho condições, aprendi um curso novo, li um livro novo, tenho condições de dar um cursinho aqui para o meu pessoal da minha equipe. Por que não? Por que não compartilhar esse conhecimento? São públicos também que a gente está agradando, que vão falar bem do nosso nome em algum lugar. Todas as pessoas que podem pulverizar o nosso nome de alguma forma, a gente pode pensar em alguma ação para que a gente consiga criar esse relacionamento e aí fortalecer aí a nossa marca. Em resumo, Raiz, nós precisamos fazer network, nós precisamos, e é por isso que eu trago a questão da comunidade. Isso que tu fala é muito importante, porque as pessoas hoje, elas ficam, quem está retraído, e tem outra, né? Se nós olharmos o próprio mundo da internet, vendo quem aparece mais, não quem é bom. Porque eu vejo muito conteúdo bom, muita coisa boa, e muita porcaria vendendo de balde, mas porque, exatamente, apresenta mais. Tu olha uns cursos desnecessários, umas coisas assim que... E estão lá, fazendo horrores na Hotmart. E estão lá e vendendo e fazendo. Hoje, dá exemplo de clientes assim que tu viu uma transformação. Cara, uma que tu conhece é a dona do meu carro. A dona do meu carro, a gente começou, ela chegou pra mim e disse assim, vamos fazer um marketing da mecânica. E é muito legal, né? Ela pode transformar uma comunidade de mulheres com a questão dos carros. Exatamente. Chegou pra mim uns 4 anos atrás e disse assim, não, vou fazer um marketing da mecânica. Tá, né? Nunca tinha trabalhado com coisa de carro, não sabia nada, assim. Entramos num meet nós duas para eu fazer o briefing dela, né? Ver qual era a história, o que nós ia fazer. O que ela tá falando é o seguinte, ela fez uma reunião através de uma videoconferência das câmeras. É porque eu sou Raiz, eu me comunico do meeting. Entendi. Tá, então, fizemos uma reunião online e ela começou a me contar a história dela, contou. Eu disse, gente, mas isso aqui não é marketing de mecânica coisa nenhuma, é o teu. É tu que nós vamos trabalhar. Eu disse pra ela, a proposta aqui é pra ti. Aí na terceira reunião a gente já tava com planejamento e eu mandei pra ela 3 exemplos de arroba, inclusive o nome dono do meu carro. O nome do meu carro eu criei, aí depois a gente fez a marca, registrou a marca. Registrou. Foi de tudo. E aí começamos, ela já dava cursos, né, gratuitos e tudo mais. E tu falou uma coisa importante aqui para as pessoas entenderem. Quando tu forma alguma coisa, tu cria, o registro de marca é importantíssimo. Eu trouxe para o meu livro, inclusive, uma especialista falando nesse detalhe para as pessoas. Eu já dei um carteiraço com a dona do meu carro, né? A gente tem uma, não vou, Eu tô com um problema de Raizcast agora, que tem um programa que fizeram Raizcast. E tu tem o... Sim, eu já fiz o... Mas tá em forma de... E o Raizcast ainda tá em forma de discussão, mais atrapalhando por causa da cantora, da Lauana Prado,
que ela tem um álbum raiz e ela veio para não querer o registro, né? Então só tá essa questãozinha aí do bio para notificar esse pessoal que agora fez um Raizcast. Meu Deus. Então, pois é, essa menina, ela seguia a dona do meu carro e tal, e criou um curso dona do meu carro. Mas prontamente fui lá no story dela e disse aqui, ó, tá aqui o registro, tu pode, por favor, tirar do ar o nome, senão nós vamos levar adiante. Agilizar. Né? Vamos levar adiante. Pronto, resolvido. Imagina. Prejuízo, tempo, Cara, tudo que tu tem. E se tu não registrou e aquela pessoa registra, tu tem uma discussão bem absurda. Não adianta tu ter trabalhado na tua marca por anos, agora 4, 5 anos que tá trabalhando no nome, vai chegar uma pessoa simplesmente, não, né? Então isso é muito importante, inclusive. Uma das partes, e uma das coisas que eu fiz no meu livro é trazer especialistas em pontos específicos. Especialista na contabilidade, especialista no registro de marca, especialista em vendas, especialista na financeira, especialista em investimento. E aí na minha plataforma hoje, que eu chamo de Raizflix, que é o mundo virtual do empreendedor, ali tem muito mais. E eu acho muito engraçado que eu digo para as pessoas que tem, inclusive, um bônus de um vídeo e um e-book sobre vinho, para te entender de vinho. Aí tu vai me dizer por quê? No mundo do empreendedorismo, aí eu volto à pergunta, tu não falou em network, foi uma apresentação? Sim. Então o empresário que entender vinho e tiver em roda e começar a comunicação, o vinho é uma das coisas, pelo menos na maioria dos empresários de sucesso que eu convivo hoje, assunto vinho é número 1. Hoje eu recebi um convite para ir jantar, o Anderson me chamou, vamos jantar e tomar um vinho. Coisa boa. Mas isso é exatamente esse olhar também que as marcas precisam ter. Que às vezes a gente não precisa, por exemplo, assim, falar só do teu produto, só do livro. Eu posso pensar em outras coisas que os meus clientes também gostam para eu trazer para dentro desse ecossistema, não é mesmo? Que é a questão do próprio lifestyle. Gerar a comunidade, né? O que as pessoas que são empresários gostam também. Isso também entra um pouquinho na dica de 5 minutos ali que tu pediu para me dar. Pra gente pensar o que as pessoas que são os nossos, eu ia falar uma palavra difícil, stakeholders. Pode falar que eu vou e corrijo. Stakeholders, então, o nosso público aí, todos esses públicos que a gente tem para construir. O que essas pessoas gostam de fazer quando elas não estão trabalhando? Os stakeholders bem simples, né? É o teu foco, quem tu quer te comunicar. A gente tem vários aqui, vários stakeholders, pessoas que estão aí, né? Que tá na volta, é onde tu quer buscar. Isso, o que essas pessoas gostam, né? De fazer quando elas não estão trabalhando. Se eu vou fazer um evento, eu posso, quem sabe, trazer, as minhas clientes gostam de yoga. Eu posso trazer para dentro desse evento também. Para eu já pensar numa coisa um pouco mais global, né? Inclusive, que tu fala dessa questão da terceira onda, eu vejo que a gente ultrapassou muito uma linha de produto. A pessoa tem que estar muito à frente. Pensando em todos os pontos dessa marca, o que tá certo, o que não tá, muito além da experiência, para a gente conseguir fazer com que a gente tenha essa diferença perante os concorrentes, né? E tu tem que estar sempre pensando em ser diferenciado da concorrência. Uma das coisas que eu sempre digo, tu tem que estar de olho, ensino, né? Tu tem que estar de olho na concorrência, tu tem que ver os passos que eles estão fazendo. Eu já vou dizer que a concorrência, ela faz, quando ela vem para incomodar, faz a gente não ficar cômodo e dar mais um passo. Mas eu nunca gosto de olhar para lá. Eu também. Eu gosto de criar aqui, quem tem que estar olhando é eles, quem está copiando é eles, eu tenho que estar à frente. E isso foi uma maneira que eu vejo de sucesso. Hoje, se pegarmos do jeito que ficou o mercado solar, vamos dizer assim, entre as minhas concorrências, a única empresa que ficou de pé a parceria, e hoje a gente recebe muito cliente, os leads fortes, justamente pelo nome, por fazer diferente, e nós estamos colhendo hoje isso aí. E aí no livro eu sempre falo, né, as pessoas acham que também o digital, tu falou a dona do meu carro, são 4 anos trabalhando, né, e aí o pessoal acha que o mundo... a partir do segundo que a coisa que ela virou, né... E o pessoal acha que é da noite pro dia. E principalmente agora, não, eu vou entrar com o meu produto digital, vou sair vendendo, é muito fácil. E as pessoas vendem essa facilidade, e todo mundo acha que mas não é tudo, é um trabalho. É um plantio, é um crescimento para depois ter a colheita. Aí a gente não vê lá a Hit toda semana aqui gravando, e curso, e fazendo, e buscando, e... não é nem um trabalho só nosso como agência, a pessoa tem que querer. Tá lá fazendo e funcionando isso e aquilo. O especialista. Tu deve gravar, é muita coisa. Não é fácil. Eu entro um vídeo meu por dia, as gravações do Raizcast, estava dizendo ali que... Não tem. Eu estava dizendo que eu ando um pouco cansado, porque atender todas as empresas... Hoje é sexta-feira, nossa gravação de sexta-feira.
eu tô assim com a minha cabeça, eu ainda vou ter que sair daqui, gravei 2 programas, sair daqui e resolver mais algumas situações da empresa para depois ir para casa. E amanhã de manhã ainda tenho 2 reuniões no sábado, que eu não faço muito, mas vou ter 2 reuniões no sábado. Para poder, assim, ó, a cabeça cansa, sabe? Por isso que eu tenho uma meta. Cada 4 meses eu faço uma viagem. E era uma promessa que eu tinha. Eu trabalho mesmo, mas há 4 meses, cada 4 meses, porque eu sempre digo, sabe, que a quantidade que eu trabalho, o número que passa na cabeça, eu acho que 4 meses para mim, para uma pessoa mais ou menos normal não que eu estou dizendo que eu sou diferente, né, mas 1% da população é que nem eu. A quantidade do trabalho que tem, que 4 meses é como se fosse 1 ano e pouco para uma pessoa normal, de tempo de trabalho, de foco, e tu precisa essa recarga. E eu já estou no momento que o corpo está meio cansando, então agora em abril é a minha saída, né? Coisa boa. Só que o que acontece? Para ver que não é tão fácil. Eu vou gravar agora por semana 4 programas, 20 vídeos. Meu Deus. Em cada semana até eu sair no dia 15 de abril daí. Eu tenho para poder sair e tirar esses 15 dias. Isso é complicado. Então... Não, é uma demanda e assim as pessoas acham que vai ser fácil, né? Não, né? Pra ter todo assim, mas olha lá, ele só faz um videozinho pra te ver. Então vem aqui fazer no meu lugar, vamos ver como é que vai sair. É complicado. Inclusive, tu tava falando da questão da concorrência e eu não sigo nenhum concorrente no Instagram. E se eu sigo alguém, eu tá silenciado. Porque o que eu penso, assim, ó, isso é um recado também para os empresários, enfim. Da gente tomar cuidado para não olhar muito para o lado. Porque a gente acaba fazendo um trabalho e, às vezes, um conteúdo de resposta àquela pessoa. E aí, tu tá vivendo aquilo ali. Tu tá vivendo a resposta ao que outra pessoa postou. Postou uma coisa que eu não concordo, eu respondo. O momento que eu deixei de olhar qualquer coisa de concorrente, eu fiquei muito mais autêntica. Virei muito mais eu, assim, ó. Porque eu não quero saber, entendeu? É aquilo que eu disse sempre. Se a gente olhar para dentro e ver, a gente estuda, lê livro, faz isso, faz curso, a gente tem condições de fazer o nosso próprio caminho. E esse caminho fica muito mais autêntico, muito mais forte, quando a gente não tá olhando pro lado. Porque daí, que nem tu tá caminhando assim, tá caminhando numa linha reta, se tu olha pro lado, tu te desequilibra e cai. O que ela está dizendo, principalmente, não é que eu sempre digo, a gente tem que se espelhar em quem chegou lá. Tu quer chegar com quem já chegou e tu tem que aprender. O que ela está falando é questão de concorrência. Só para a pessoa. O que ela está falando é questão de concorrência. Tu ficar muito olhando para o lado, preocupado, tu vai estar fazendo isso aqui. E às vezes com gente que não está nem... Exatamente, que não está nem... Porque às vezes a gente pegou uma implicância com uma pessoa específica e fica ali. Porque tem, né? Eu sei que tem. A gente tem no começo até eu olhava números, vou te dizer, mas é que eu sou muito competitivo. Eu olhava número de seguidores de pessoas em Santa Maria. E aí eu ia olhando. Cada vez que eu ia no meu crescimento, eu ia dizer, passei esse, a minha meta é esse aqui, a minha meta é esse aqui, a minha meta é esse aqui, a minha meta é esse aqui. Mas isso é umas meta por concorrência, sabe? Aí hoje eu fico me gravando, eu acho que não tem mais ninguém, tá todo mundo para trás, aí eu fico naquele foco. Não, mas isso é um impulsionador. A gente vai de vez em quando e dá uma... Porque às vezes eu vejo assim, tal pessoa lançou um curso, eu vou lá e faço um melhor. A gente tem, por isso que a gente tá, né? Exatamente, a gente tem que ter um impulsionamento. Mas não estou dizendo que a gente não tem que olhar para outras pessoas. Quem está à frente, é muito importante que a gente tenha mentores, que a gente tenha pessoas que possam nos orientar. Se espelhar, né, e orientar. Exatamente. Sempre vai ter alguém que passou pela mesma coisa e que pode ajudar a gente a passar de forma mais fácil. O Raízcast nasceu por causa disso, né? Para mim entender o que as pessoas passavam o problema, se era o mesmo meu. E as pessoas que estão ouvindo aqui muitas vezes podem estar passando por alguma coisa que a gente está falando. E está se identificando com o que tu falou, a maneira que tu passou, esse é o objetivo. E não vão precisar passar por uma experiência ruim, por exemplo. Ou até adiantar mesmo o que a gente está falando, que é essa questão. E a próprio empresário que não pensa nem para o mundo digital, menos ainda, entender a importância que tem isso. Exatamente. 30 minutos eu disse que é bala, pronto, o tempo vai e voa. Eu avisei vocês para ficar ligado. Então, olha só, deixa uma mensagem para nós na câmera aí, que é aquela mensagem que nós vamos fazer o corte para chamar para o programa. Meu Deus. É toda a tua câmera aí. Ai, meu Deus, deixa eu pensar. Solta o coração, faz a leveza, manda a mensagem. Então, pessoal, o que eu queria deixar de mensagem hoje é que a gente olhe para a nossa autenticidade, que a gente olhe para as coisas que a gente gosta de fazer e levar isso para a nossa comunicação. Quanto mais a gente buscar o nosso conhecimento, quanto mais a gente buscar o que a gente realmente quer falar, quando a gente tomar um certo cuidado com o que a gente quer transparecer para as pessoas e olhar para dentro nesse sentido,
mais a gente vai ter diferenciação da concorrência e mais a gente vai chamar a atenção, principalmente das pessoas certas. Muito bem, muito bom, a conversa foi rápida, e rendeu bastante, né? E tem muito assunto. Mas te agradeço por estar aqui então no programa. Agradeço a todos vocês que estão assistindo, ouvindo e encerro o programa com aquela velha frase: fiquem com Deus. Amém.